Toque Quântico, capítulo 9. Alinhamento estrutural, ossos e ligamentos. O esqueleto humano é uma estrutura incrível que nos permite, quando estamos saudáveis, fazer poses sem esforço, mexer o corpo e interagir com as coisas no ambiente. Entretanto, quando os ossos estão desalinhados e os ligamentos que os unem ficam tensionados ou lesionados, podem surgir uma grande variedade de queixas de saúde, incluindo dor, transtorno de movimento e mau funcionamento dos órgãos. A terapia de alinhamento estrutural, ao realinhar os ossos, costuma curar essas condições. Quando a maioria das pessoas pensa nessa terapia, vem à mente imagens de ajustes quiropráticos vigorosos, terapia física, trabalho corporal de tecidos profundos ou talvez até a inserção cirúrgica de uma haste de aço na coluna para corrigir a escoliose. Essas abordagens empregam o modelo antigo de fazer as coisas pela força. Com o Toque Quântico 2, conseguimos fazer um alinhamento estrutural sem esforço, até mesmo sem o toque. Apresentaremos aqui alguns dos muitos usos estruturais do Toque Quântico 2. Alguns são bem surpreendentes e inovadores. Outros aplicativos poderiam ser facilmente ignorados, mas são significativos e até óbvios que pensarmos bem. Para muito deles, pode bastar apenas trazer sua atenção para as várias partes do corpo que poderiam ser ignoradas. Quando você estiver trabalhando com aplicações do Toque Quântico 2, não precisa mudar o processo de usar a energia cardíaca, a respiração e a intenção. Você simplesmente aplica o processo às estruturas e situações diferentes. No final das contas, estamos buscando o estado ideal do corpo e nem precisamos entender o que isso significa. Nossa intenção é suficiente. Eis aqui um paradoxo interessante. Por um lado, conseguimos afetar o alinhamento estrutural sem saber a anatomia e fisiologia. E podemos simplesmente confiar na inteligência corporal para fazer o trabalho. Por outro lado, para certas aplicações pode ajudar muito ou ser até essencial trabalhar com um conhecimento prévio de anatomia e fisiologia. E quanto mais específico esse conhecimento for, melhor. Acho interessante empregar as duas abordagens, por mais contraditórias que pareçam. Discutiremos esse paradoxo e suas implicações extraordinárias com mais detalhes no capítulo 23. Quando você trabalhar com essas aplicações, não se preocupe em tentar ser perfeito. Só olhar para uma imagem de uma área do corpo já pode ajudar seu inconsciente a acessar a informação necessária para facilitar o processo. Os aplicativos são fáceis, então vamos começar. No capítulo 4, você aprendeu como ajustar os quadris. Fazer o mesmo com os ossos no restante do corpo é tão fácil quanto. Você só vai precisar de algum conhecimento básico de anatomia e estará pronto. Você deve estar se perguntando por que ajuda conhecer um pouco de anatomia para fazer o Toque Quântico 2 ou ensinar o TQI.
Eu disse que você não precisa conhecer a anatomia, precisa apenas cercar a parte afetada do corpo com a energia da força vital e perseguir a dor. Isso ainda funciona bem com o toque quântico 2, mas com o toque quântico 2 você também tem a habilidade de acertar a energia de seu coração totalmente no alvo, com mais força e eficácia nas partes anatômicas específicas do organismo, usando intenção e visualização. E para visualizar, você precisa de algum conhecimento básico da estrutura corporal. Quanto mais você aprender de anatomia, mais específicas e eficazes serão suas visualizações para curar o organismo. Em muitos casos, recomendo começar com o toque quântico 2 nos quadris e no cóccix. Os quadris formam a emanação para sustentar o tronco e são o final da coluna vertebral. Uma vez alinhados os quadris, você pode continuar a alinhar outras partes do corpo. Cóccix. O cóccix, também chamado popularmente de osso da cauda, é um segmento triangular na base da coluna. É formado de vários segmentos de ossos, as vértebras coccígeas. Um cóccix normalmente tem 4, mas algumas pessoas têm 5 ou 3. Um cóccix bem alinhado deve se curvar levemente para o centro do corpo. Quando nos sentamos, ele deve ser flexível e se curvar lentamente para frente, ajudando a nos sustentar. Quedas, lesões e até parto podem afetar o alinhamento do cóccix. Uma grande fonte de dor nos quadris e nas costas aparece quando tensões e aderências se desenvolvem ao longo dos ligamentos do cóccix, fazendo-o se curvar para a frente do corpo. Esse gancho do cóccix pode comprimir ou estirar um excesso, o revestimento sensível da dura mater em volta da medula espinhal e do cérebro, criando uma tensão que afeta o funcionamento de todo o sistema nervoso. Pela ligação de longa distância entre cóccix e o osso esfenoide no crânio, um cóccix em gancho coloca tensão sobre o 11º nervo craniano acessório, que por sua vez encurta os músculos do pescoço e dos ombros. Alguns podem sentir dor no cóccix, enquanto outros apresentam sintomas indiretos, como dores de cabeça, problemas psicológicos, padrões de escoliose, dor no pescoço e nos ombros, dificuldade para sentar, problemas com sexo, enurese noturna, problemas intestinais, fotobia externa, dor no quadril, dor nas costas ou todos eles juntos. Como equilibrar o cóccix? Peça para o paciente ficar de pé, envie energia cardíaca para o cóccix, com a intenção de soltar cada vértebra. Imagine o cóccix como um filamento flexível e levemente curvado de pequenas vértebras. Mande seu amor para cada uma delas. Mentalize todos os músculos, tensões e ligamentos relaxados e flexíveis, e com isso o cóccix entrando no alinhamento certo. Ligação entre quadris e esfenoide. Depois de ajustar os quadris e o cóccix, é importante fazer o mesmo com o topo do corpo.
o crânio. Ele está em cima da coluna e, se ficar desalinhado, a coluna vertebral também fica. É importante observar que quadris e cóccix têm uma relação direta com o osso esfenoide do crânio via coluna vertebral. Com o toque quântico 2, pode-se trabalhar direto nessa parte do crânio, na qual outros terapeutas raramente prestam atenção. O esfenoide é um osso estupendo, tem um formato complexo e, por se localizar no centro da cabeça, une e ajuda a alinhar muitos outros ossos do crânio. Muitos quiropráticos não sabem ajustá-lo. Um bom terapeuta crânio-sacral sabe, mas o ajuste pode não curar. Com o toque quântico 2, conseguiremos dar ao esfenoide um ajuste que dura muito e pode ser permanente. Isso pode ser espetacular. Não exageramos ao falar da importância em entender e ajustar o osso esfenoide. Deve essa informação a Don Ken, fundador da terapia energética estrutural. Don tem uma lista com quase 200 benefícios do ajuste do osso esfenoide. Ele adora usar a técnica do toque quântico 2 para isso e encoraja todos os praticantes da terapia energética estrutural a aprendê-lo, como trabalhar no esfenoide com o toque quântico 2. É sempre tão completamente singular. Dedicamos todo o capítulo 19 a essa aplicação. Coluna vertebral. Em seguida, podemos trabalhar com toda a extensão da coluna. A coluna vertebral sustenta o tronco e protege a medula espinhal, que tem mais ou menos o mesmo diâmetro de seu dedo. Ela é revestida por uma bainha e cercada pelo líquido cefalorraquidiano, que protege a medula espinhal dentro da coluna vertebral. A medula espinhal tem milhões de fibras nervosas. Os nervos possuem o circuito elétrico do corpo e quase todos se originam da coluna vertebral, à exceção dos cranianos. Recomendo trabalhar na coluna vertebral antes de passar para questões orgânicas, pois todos os órgãos são energizados pelo sistema nervoso. Se uma vértebra estiver desalinhada, gera-se uma pressão na medula espinhal e nos nervos que saem dessa área. Até mesmo um leve pinçamento no nervo pode prejudicar a transmissão dos estímulos elétricos. Se houver um bloqueio no sistema nervoso, até um órgão saudável normal deixa de funcionar bem. Energizar um órgão sem reparar o sistema nervoso é como trocar uma lâmpada em uma rede elétrica ruim. Afinal, o problema pode não ser a lâmpada. A coluna divide-se em 4 partes: cervical, torácica, lombar e sacro-cóccix. Cada uma delas tem diferentes formatos e funções. A cervical é formada por 7 vértebras. Elas têm a maior amplitude de movimento de toda a coluna, permitindo-nos pender e virar a cabeça. As 2 vértebras principais que facilitam a rotação são a atlas e axis. Elas podem se desalinhar quando houver uma rotação no esfenoide e ou uma inclinação no occipital.
Um pescoço bem alongado forma uma curva reserva convexa para frente em C. Um golpe na cabeça, a contração do pescoço, dormir na posição errada e má postura e levantar peso da forma errada podem resultar em um desalinhamento, subfluxação das átalas. Esse tipo de desalinhamento é visível como uma inclinação da cabeça para um lado com o queixo levantado na direção oposta. Isso restringe o fluxo sanguíneo do cérebro. Os músculos na base do crânio e do pescoço se comprimem, causando um agravamento adicional dos nervos que saem ou passam pela coluna nessa área, gerando dores no ombro, nas costas, nos joelhos, nas panturrilhas e nos pés. Outro sinal de subluxação das átalas é o encurtamento de uma das pernas. A subluxação também gera dores de cabeça, dor muscular, fadiga, tontura, zumbido nos ouvidos, alergia e pressão alta. Trabalhe por um bom tempo nessa área para ajudar seu paciente na cura de uma série de enfermidades. As vértebras torácicas sustentam as colunas que projetam os órgãos do tórax. Essa área da coluna se movimenta menos do que a cervical ou a lombar. Normalmente, a coluna torácica forma uma curva convexa com C para trás, oposta ao pescoço. A coluna lombar tem 5 vértebras, que são as maiores do corpo. Assim como a cervical, a lombar forma uma curva nervosa convexa em C para frente. A última vértebra lombar, a 5,5, fica em cima do sacro, que é formado pela fusão de 5 vértebras, formando uma unidade sólida com o formato de um V, que se une à cintura pélvica. Segue uma lista das vértebras e das áreas do corpo atendida pelos nervos que saem delas. C1. Glândula pituitária, couro cabeludo, ossos da face, cérebro, ouvido médio e interno, sistema nervoso simpático, olhos, orelhas, suprimento de sangue para a cabeça. C2. Olhos, nervos ópticos, nervos auditivos, seios da face, ossos mastoides, língua, testa, coração. C3. Bochechas, ouvido externos, faces, olhos, dentes, nervos do trigêmeo, pulmões. C4. Nariz, lábios, boca, trompa de Eustáquio, membranas mucosas e pulmões. C5. Cordas vocais, glândulas do pescoço, faringe. C6. Músculos do pescoço, ombros, amígdalas. C7. Tireoide, bursa dos ombros, cotovelos. T1. Braços do cotovelo para baixo, incluindo antebraços, pulsos, mãos e dedos, esôfago e traqueia, coração. T2. Coração, incluindo suas válvulas e comprindo artérias coronarianas, pulmões, brônquios. T3. Pulmões, brônquios, pleura, peito, mama, coração. T4. Vesícula bilar, duto hepático comum, coração, pulmões e brônquios. T5. Fígado, plexo solar, circulação geral, coração, esôfago, estômago. T6. Estômago, esôfago, peritônio, fígado, duodeno. T7. Rins, apêndice, testículos, ovários, útero, córtex adrenal, baço, pâncreas, intestino grosso.
T8, baço, estômago, fígado, pâncreas, vesícula biliar, córtex adrenal, intestino delgado, válvula pilórica. T9, córtex adrenal, pâncreas, baço, vesícula biliar, ovários, útero, intestino delgado. T10, rins, apêndice, testículos, ovários, útero, córtex adrenal, baço, pâncreas, intestino grosso. T11, rins, uréteres, intestino grosso, bexiga urinária, medula adrenal, córtex adrenal, útero, ovários, válvula ileocecal. T12, intestino delgado, circulação linfática, intestino grosso, bexiga urinária, útero, rins, válvula ileocecal. L1, intestino grosso, anéis inguinais, útero. L2, apêndice, abdômen, parte superior da perna, bexiga urinária. L3, órgãos sexuais, útero, bexiga, joelho, próstata, intestino grosso. L4, glândula da próstata, músculos de lombar, nervo ciático. L5, parte inferior das pernas, tornozelo, pés, próstata, saco. Ossos do quadril, glúteos, reto, órgãos sexuais, genitália, bexiga urinária, uréter, próstata, plexo sacral. Forma tanto o ciático como outros nervos que sugerem para os músculos, articulações e outras estruturas das pernas, dos joelhos, tornozelos, pés e dedos. Cóccix, reto e ânus. Exercício: como equilibrar a coluna. Peça para seu paciente ficar de pé ou sentar confortavelmente. Fique de pé atrás dele. Use seus olhos para mentalizar cada vértebra, enviando sua energia cardíaca para cada uma com a intenção de relaxar os músculos e realinhar a coluna. Se você souber do comprometimento de alguma delas, concentre-se mais nelas. Mas como nenhuma vértebra está isolada, trabalhar em toda a coluna pode ajudar áreas localizadas a se curar mais rápido. Ombros. A dor no ombro é muito comum e pode resultar de diversos fatores. Pode ocorrer o desalinhamento da coluna, como discutido anteriormente, ou pode ser em razão de pontos gatilhos miofaciais, bursite, ruptura dos tecidos conjuntivos, artrite, lesão, aderências ou deslocamento. Com toque quântico, não precisamos diagnosticar a causa, apenas focamos em auxiliar a cura. Quando tratar da dor no ombro, envie sua energia cardíaca para a área, visualizando a estrutura interna do ombro e levando para lá todo o seu amor. Se você souber de estruturas específicas envolvidas no problema, pode lhes dar mais tempo. Enquanto você visualiza um ombro em perfeito estado, relaxe e deixe o corpo fazer qualquer ajuste necessário. Seu objetivo não é controlar o resultado, mas sim enviar energia cardíaca para a área com que ele em mente. Você deixa o corpo se curar, permitindo que a energia vá aonde precisa ir. Cotovelos. O cotovelo é uma articulação formada pela junção do húmero no braço com o rádio e a ulna, ossos do antebraço responsáveis pela rotação.
A ponta do cotovelo revestida por uma bolsa em bursa cheia de líquido que reduz o atrito na articulação. O músculo do bíceps flexiona o braço e o tríceps o estende. Os tendões com a bursa podem ser inflamados por causa do uso repetitivo ou lesões, provocando uma dor diagnosticada como tendinite cotovelo de tenista na parte externa ou cotovelo de golfista na parte interna. Pessoas com cotovelo de tenista também têm dificuldades de pegar objetos. Você pode concentrar sua energia cardíaca em todo o cotovelo, com atenção especial às partes mais comprometidas da dor. Mãos e pulsos. As mãos e os pulsos são um milagre da engenharia. A tecnologia bótica está chegando perto de duplicá-los, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Assim como no caso do ombro e do cotovelo, há muitos fatores diferentes de dor no pulso e na mão. Livre-se da necessidade de diagnosticar um problema, como é a síndrome do túnel do carpo. E, em vez disso, envie energia de cura para o pulso e a mão, deixando a energia fluir para qualquer ponto do corpo que precisar para auxiliar na cura. Siga em frente e trabalhe em qualquer lugar ao longo dos braços e dos ombros. Se você se sentir levado a isso, às vezes, problemas nas extremidades podem ser dor reflexa por uma tensão em outro lugar do corpo, como às vezes o desalinhamento dos pés, joelhos, quadris, pescoço e ossos. Podem causar dor no pulso. É melhor trabalhar nessas áreas também. Joelhos. Os joelhos são muito importantes para a qualidade de vida. Eles sofrem muito desgaste. São uma das articulações mais complicadas do corpo e são usadas para sentar, levantar, caminhar e correr. Suportam a maior parte do peso do corpo e estão sujeitos a muita tensão. Envie energia cardíaca ao joelho e veja fluir pelos ligamentos e músculos ligados a ele. Imagine o joelho funcionando bem. Visualize os ossos com a cartilagem saudável e o líquido sinovial protegendo a articulação. Pés e tornozelos. Essas partes maravilhosas do corpo, os pés e os tornozelos, têm muito da complexidade dos pulsos e das mãos, que sustentam todo o corpo. Quando ficamos de pé, caminhamos e corremos. Envie energia cardíaca para eles da mesma forma, dando atenção especial às áreas afetadas e, pelo que você conhece de anatomia, às estruturas específicas envolvidas. Uma das queixas mais comuns aos pés é a fascite plantar, que é a dor no arco ou calcanhar do pé. Ela é resultado de uma irrigação da fáscia plantar, o ligamento espesso que cobre toda a sola do pé. Esse ligamento distribui o peso do corpo pelo pé enquanto você caminha ou corre. Uma pressão excessiva nele pode resultar em inflamação. Sintomas de fascite plantar costumam piorar de manhã após o sono ou depois de uma caminhada, pois os tecidos do arco do pé se enrijecem por causa da inflamação.
A dor embaixo do arco também pode se originar dos músculos posteriores da perna, usados na extensão do pé. Da mesma forma, a dor no dorso do pé pode se originar dos músculos anteriores da perna, usado na flexão, levantamento do pé. O toque quântico é útil para qualquer condição corporal, em condições de desalinhamento estrutural ou inflamação. Costuma produzir resultados surpreendentes em questão de minutos. Aumente a energia cardíaca e envie diariamente. Aplique-se em tudo. Quanto mais você praticar, mais fortes serão os efeitos. Eu sempre acho inspirador perceber que não conhecemos os limites do que é possível.